Olá, bem-vindos a esta aula. Aqui nós iremos ver umas poucas fórmulas para ângulos e distâncias relativos às retas e aos planos. Vamos começar com duas retas. Vamos considerar duas retas, R e S, com seus respectivos vetores diretores, U e V. Esses vetores são aqueles vetores que, digamos, fazem parte da definição algébrica das retas. Aqueles vetores que ditam as direções das retas. E vamos tentar entender como seria o ângulo entre essas retas aí, que podem muito bem nem ser coplanares, isso não é problema. A coisa funciona assim, você raciocina como se você estivesse transladando para a origem de um dos vetores o outro vetor diretor, e você considera o menor ângulo determinado por eles. Para nós encontrarmos esse ângulo, basta que encontremos o cosseno dele, e isso é fácil nós fazermos. O produto interno entre dois vetores, nós sabemos que é o produto das normas pelo cosseno do ângulo entre os dois. Portanto, o cosseno do ângulo entre os dois vetores é o quociente entre o produto interno, isso nós já vimos, né? E o produto das normas. Nós sabemos que um produto interno pode eventualmente ser negativo, o que significa que nós teríamos um ângulo obtuso aqui. Mas uma vez que nós estamos aqui afirmando que sempre pegaremos a menor determinação angular, nós tomaremos apenas o cuidado de assinalar que será o módulo do cosseno deste ângulo assim definido. Portanto, será o módulo do produto interno sobre o produto das normas. Esse é o ângulo entre as duas retas. Sabendo o seu cosseno, saberemos quem é o ângulo. Vamos observar o seguinte exemplo. Suponhamos que estamos querendo calcular o ângulo entre essas duas retas aqui. Esta posta através de suas equações paramétricas, e esta daqui, que para nós ainda é uma novidade. Esse formato, essa forma nova, com a qual eu apresentei uma reta aqui, é chamada forma assimétrica e é muito simples trabalhar com ela. Antes de mais nada, vamos identificar o vetor diretor da primeira das retas. Isso aqui é fácil, né? Pela aula anterior, o vetor diretor pode ser um vetor cujas coordenadas são precisamente os coeficientes do parâmetro aqui, é 1, menos 1 e 2. Então, um desses vetores que eu vou chamar de U é o vetor de coordenadas 1, menos 1 e 2. Quanto à outra reta, vamos apenas combinar de procurar usar um parâmetro com nome diferente desse. Embora isso não seja sempre necessário, é conveniente que façamos toda vez que estivermos tratando simultaneamente com duas retas. Uma vez que essas três coisas são iguais, nós poderemos usar um símbolo para esse valor comum. Vou chamar de S, esse aqui será o parâmetro. Então, x menos 1 sobre 2 igual a S, y sobre 3 igual a S, e 2e mais 1 sobre 2 igual a S. Daqui, nós encontramos que x igual a 1 mais 2s. Daqui, nós encontramos que y igual a 3s, ou seja, 0 mais 3s. E daqui nós encontramos que o z vai ser menos 1 meio mais s. Vejam que isto já nos fornece as equações paramétricas desta segunda reta e, como mencionado, os coeficientes do parâmetro nos fornecem de imediato um vetor diretor para esta outra reta,
que nesse caso é o vetor de coordenadas 2, 3 e 1. O que nós devemos fazer então? Calcular o produto interno, dividir pelo produto das normas. O produto interno entre esses dois vetores aqui é extremamente simples. Você vai ver que vai dar 1. Através das coordenadas, nós podemos tranquilamente calcular. A norma deste vetor U é raiz de 6. E a norma deste vetor V é raiz de 14. Portanto, o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, que era o produto interno sobre o produto das normas, ficará 1 sobre a raiz de 84. E essa é, portanto, a resposta. O ângulo entre essas duas retas é o ângulo cujo cosseno é 1 sobre raiz de 84. Então, em suma, para calcularmos o ângulo entre duas retas, nós tomamos o vetor diretor de cada uma delas, efetuamos o produto interno, dividimos pelo produto das normas. Tomamos o módulo por segurança apenas para prevenirmos que isto acabasse nos fornecendo um ângulo obtuso, porque nós estamos, eu repito, tratando da menor determinação angular, e este será, portanto, o cosseno do ângulo entre essas duas retas. Nós vamos agora ver como nós conseguiríamos encontrar a distância entre um ponto e uma reta. Eu vou chamar de D essa distância. Nós precisaremos apenas tomar um ponto qualquer desta reta, o que vai ser muito fácil quando tivermos suas equações paramétricas, por exemplo. Vou chamar esse ponto de P0. Um ponto qualquer da reta. Vamos observar, usando um olhar mais atento nesse triângulo retângulo, que o D é simplesmente o produto da medida da hipotenusa pelo seno desse ângulo θ, aquela trigonometria básica. Então, o D vai ser a norma do vetor P0, P1, vezes o seno do ângulo θ. Por outro lado, nós temos um produto entre vetores que utiliza o seno, que é o produto vetorial. A norma do produto vetorial aqui entre U e P0, P1, ela nos dá a norma do U vezes a norma do P0, P1, vezes o seno do ângulo entre esses dois vetores, que é precisamente o seno do ângulo que nós estamos vendo aqui. Nós não vamos colocar um módulo aqui porque não há necessidade, uma vez que nós não estaremos tratando aqui com nenhum ângulo maior ou igual a 180 graus neste caso. Muito bem, isto daqui é a distância D que nós estamos procurando. Portanto, ela poderá ser obtida dividindo a norma do produto vetorial pela norma deste vetor diretor. Vamos, como exemplo, tentar encontrar a distância entre este ponto P1, de coordenadas 0, 2 e 1, e esta reta. Antes de mais nada, vale a pena dar uma olhada um pouco mais atenta para esta reta, para percebermos que 2, 1 e 0, vamos lembrar da aula passada, nos fornecem aqui de imediato um ponto pelo qual esta reta passa. Eu vou chamar esse ponto de P0. Então, nosso ponto P0 pertencente à reta tem essas coordenadas. Observe que esta relação que nos fornece a distância envolve o vetor P0, P1. Então, vamos ver quem é este vetor. O vetor P0, P1, que como sabemos
é tão somente a diferença entre os vetores posição P1 e P0. Será 0 menos 2, 2 menos 1, 1 menos 0. Este é o vetor P0, P1. O vetor diretor, que eu vou chamar de U, um vetor diretor para essa reta, como nós sabemos, pode muito bem ser obtido através dos coeficientes do parâmetro menos 1, 1 e menos 3. Vamos logo aproveitar para calcular a norma deste vetor U, porque nós sabemos que ela vai ser necessária. É fácil encontrarmos que ela vai ser raiz de 11, né? E agora vamos efetuar o produto vetorial entre o vetor U e o vetor P0, P1. Isto nos fornecerá o vetor 4, 7, 1. Então a norma deste vetor será igual, calculando aqui, nós obteremos raiz de 66. Neste momento, portanto, nós temos condições de encontrar esta distância procurada. Vai ser a norma do produto vetorial sobre a norma do vetor U, que será, portanto, neste caso, raiz de 6. Vamos agora ver como nós poderíamos calcular o ângulo entre dois planos. Isso fica fácil porque quando estivermos dispondo das equações cartesianas desses planos, nós teremos indicativos das direções que esses planos estão assumindo. Mais especificamente, nós teremos seus vetores, digamos assim, diretores, os vetores que ditam a direção que esses planos estão assumindo. E o processo será idêntico àquele utilizado para as retas. Eu vou transladar um desses vetores, digamos, até a origem do outro. E posto isso de forma esquemática, nós podemos raciocinar da seguinte forma. Esse aqui é o ângulo entre os dois planos. O plano alfa e o plano beta, que digamos aqui estão sendo vistos de perfil, se é que podemos usar esse termo. Através de um raciocínio simples, você vai poder concluir que este ângulo aqui é precisamente o ângulo θ que está aqui, o ângulo entre os dois vetores. Portanto, para nós encontrarmos o ângulo entre os dois planos, basta que encontremos o ângulo entre os dois vetores diretores respectivos. Isto é fácil, poderíamos fazer isso, por exemplo, através do produto interno, porque nós sabemos que se dividirmos o produto interno pelo produto das normas, nós encontramos o cosseno desse ângulo. E é tão somente isso que precisamos fazer. E uma vez que nós estamos tratando da menor determinação, nós queremos esse ângulo e não esse, que é obtuso, basta nós tomarmos o módulo no produto interno para enfatizarmos que estamos atentando para a menor determinação. Vamos, por exemplo, encontrar o ângulo entre esses dois planos alfa e beta que estão aqui. Como sabemos, basta que consigamos encontrar seus respectivos vetores diretores. Nesse caso, vamos lembrar que num plano, ou seja, em algo com a equação ax mais by mais cz mais d igual a 0, o a, o b e o c, respectivamente, nos trazem o x, o y e o z de um vetor perpendicular a ele, portanto, de um vetor diretor. 1, 1 e menos 3, portanto, são coordenadas de um vetor diretor para esse plano. Neste caso, 2, menos 1 e 0, veja aqui no AZ, 2, menos 1 e 0 são coordenadas de um vetor diretor para este plano beta. O que nós devemos fazer então? Bom, antes de aplicarmos direto na fórmula, vamos logo ver as normas desses vetores aqui. Este aqui tem norma raiz de 11, né? E este tem norma raiz de 5.
Vamos agora calcular o produto interno. Uma vez que nós já temos as coordenadas, isso fica simples, né? E é simplesmente 1. Então, o cosseno do ângulo entre esses dois planos é o produto interno sobre o produto das normas. E essa é a resposta. O ângulo é fornecido em termos de seu cosseno, ou às vezes em termos do seno. Nós vamos agora ver como podemos calcular a distância entre um ponto e um plano. Eu chamei aqui o ponto de P1, coordenadas x1, y1, z1, e chamei o plano de π. Eu vou chamar de d essa distância. Para calculá-la, nós vamos nos valer de uma perpendicular ao plano, baixada pelo ponto P1. Nós vamos encontrar este ponto aqui. De que forma nós conseguiríamos fazer isto? Ora, encontrando uma reta perpendicular a este plano e que passa pelo ponto P1. Isso é fácil encontrar porque se nós tivermos a equação cartesiana desse plano π, nós teríamos de graça um vetor u perpendicular a esse plano π e, portanto, nós teremos de graça a direção desta reta perpendicular a esse plano. Esse vetor u, portanto, poderá ser facilmente encontrado através de uma rápida olhada na equação cartesiana do plano, e este será também o vetor diretor para esta nossa reta perpendicular ao plano. Tendo a reta e tendo o plano, nós encontraremos este ponto que nos interessa aqui. Esse ponto eu vou chamar de P2. Fixando as ideias, o que nós temos então? Nós vamos procurar aqui especificar algebricamente esta reta que passa por P1 e é perpendicular ao plano π para que encontremos este ponto P2 aqui. A distância entre o plano e este ponto P1 é, portanto, a distância entre P1 e P2. Como poderemos achar esse P2? Através de um pequeno exame na equação vetorial dessa reta. Essa reta é a reta que passa pelo P1 e qualquer outro ponto dela é obtido somando-se o P1 com um múltiplo deste vetor diretor dela. Então, digamos que para um certo valor T2 do parâmetro, nós tenhamos obtido o ponto P2, associado aqui com o vetor posição P2. Por um lado, a distância D, como nós sabemos, é o tamanho deste vetor P2, P1 ou P1, P2, tanto faz. É a norma da diferença entre o P1 e o P2, que, portanto, é a norma deste vetor, T2U. A norma de um número vezes o vetor é o módulo do número vezes a norma do vetor. Então, essa distância é o módulo de T2 vezes a norma do U. Precisamos, portanto, apenas saber quem é o módulo desse T2 aqui, quem é esse T2. E para sabermos isso é simples, basta nos lembrarmos que isso aqui é algo que pertence ao plano. E, portanto, satisfaz as condições algébricas para isso. Quais são as condições algébricas para um ponto P de coordenada x, y, z pertencer a este plano? Veja, um plano qualquer, em particular esse, é algo que obedece esse tipo de equação cartesiana. Então, digamos que A, B e C aqui são as coordenadas do vetor U. Vamos colocar isso aqui. A, B e C são as coordenadas do vetor U. Lembre-se, quando nós dispomos da equação cartesiana do plano, nós dispomos por tabela das coordenadas de um vetor diretor. Vamos observar, por outro lado, que isso daqui é precisamente o produto interno entre o vetor posição P e o vetor U. Então,
Produto interno somado com D é igual a zero. Esta é a condição, digamos, algébrica para que o ponto P pertença a este plano aí. Uma vez que o P2 está nesse plano, significa que ele satisfaz essa condição. Quem é o P2? É isso aqui. Aí nós vamos substituir. O P2 é o P1 mais T2U. E o que nós precisamos fazer aqui agora é tão somente obedecer às propriedades de produto interno. Isso aqui vai nos dar P1 interno U mais T2 U interno U mais D igual a zero. Por outro lado, o produto interno entre um vetor e ele mesmo é, como sabemos, o quadrado de sua norma. Eu só quero chamar a atenção aqui para o fato de que esse Dzinho que aparece aqui não é essa distância Dzinho que eu botei. Esse Dzinho que aparece aqui é tão somente uma das constantes que aparece na equação cartesiana do plano. Daqui, nós concluímos que esse T2 ele vai ser tão somente menos produto interno P1 com U mais D sobre o quadrado da norma do U. Vamos lembrar que esse Dzinho aqui é simplesmente essa constante que aparece na equação cartesiana desse plano. Para encontrarmos a distância procurada, vamos lembrar que nós vamos precisar do módulo do T2. Então, o módulo do T2 aqui é o módulo dessa coisa, e o módulo de um número e o módulo de menos esse número é a mesma coisa, né? Essa distância é, como nós sabemos, o produto do módulo de T2 pela norma do U. Então, a distância que nós queremos, que é o produto do módulo de T2 pela norma de U, será isso aqui sobre a norma do U. Esse produto escalar entre P1 e U é extremamente simples. Está aqui o P1, está aqui o U. Ele é A vezes x1 mais B vezes y1 mais C vezes z1. Então eu posso reescrever isso da seguinte forma. A vezes x1 mais B vezes y1 mais C vezes z1 mais o Dzinho que estava aqui. Eu repito que esse Dzinho era tão somente aquele Dzinho constante na equação cartesiana do plano. E esse D aqui é de distância. E a norma do U também é possível encontrarmos de forma bem simples, porque o U era esse vetor aqui, ABC. Sua norma é, portanto, a raiz quadrada da soma desses quadrados. Então isso aqui vai ficar com raiz de A2 mais B2 mais C2. Essa é, portanto, uma fórmula para a distância entre um ponto x1, y1, z1 e o plano de equação cartesiana ax mais by mais cz mais d igual a zero. Recapitulando, se você tem um plano de equação cartesiana ax mais by mais cz mais d igual a zero, e tem um ponto do espaço de coordenadas x1, y1, z1, então a distância d entre o ponto e o plano é o quociente entre essas coisas aqui, ax1 mais by1 mais cz1 mais d. Esse d é o d de distância, e esse d aqui é o d dessa constante da equação cartesiana do plano, sobre raiz de A2 mais B2 mais C2. Por exemplo, vamos calcular a distância entre o plano 3x mais y menos z mais 1 igual a zero e o ponto P1 de coordenadas 003. Aqui é simplesmente uma questão de aplicarmos esses valores nessa fórmula. A é 1, o B é 1, o C é menos 1 e o D é 1. Então fica módulo de A vezes x1 mais B vezes y1 mais C vezes z1 mais D sobre a raiz de A2 mais B2 mais C2. Ou seja, D vai ser
2 sobre raiz de 11. Essa é a distância entre esse ponto e esse plano. Evidentemente, quando tivermos obtido que a distância é nula, isto significará que o ponto pertencerá ao plano.